Finalmente, no programa de hoje vai sair a resenha do primeiro volume da série de 3, versão absoluta da saga do Monstro do Pântano de Alan Moore. Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes desse trabalho, as diferenças em relação a edições anteriores e aí as minhas impressões depois dessa quarta, quinta releitura, onde algumas coisas foram captadas até pelo formato, tipo de papel diferente, que eu quero contar todos os detalhes aqui pra você, sem spoiler, evidentemente, pra você saber se você quer adquirir esse trabalho ou não. Salve galera, Charlão Nascimento, mais um programa aqui no canal BBHQs, nossas frutas, quadrinhos, sensacional ter você aqui mais uma vez no canal BBHQs. Se inscreve aqui no canal. Vai aqui na descrição do vídeo, presta atenção, Charlão, vai aqui na descrição, canal de Telegram. No momento que eu tô gravando esse programa, tá rolando um monte de promoções, caminhões de promoções, literalmente centenas de promoções de quadrinhos, que pra você aproveitar rapidamente, o melhor jeito é estando no canal de Telegram aqui do BBHQs, é só baixar o aplicativo, você não paga nada, entra, tem guia de leitura lá, gratuito pra você, que você vai gostar demais, tá bom? Então entra no canal de Telegram e é isso aí, vamos nessa! Galera, é o seguinte, quando foi anunciado, né, a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore numa versão absoluta, isso deixou muita gente estarrecida, né, tanto pela qualidade do material, outros ficaram estarrecidos pelo valor e tal, mas o fato é que depois de alguns meses já, a edição do Monstro do Pântano do Alan Moore, que foi a primeira aqui, né, teve outros títulos também que se irmanaram a este aqui, né, nessa qualidade absoluta. O que seria essa edição absoluta? Seriam quadrinhos com edições maiores e que vem com essa caixa linda aqui, olha só, isso aqui é uma característica das edições absolutas, tá? Então aqui a gente já vai conversando aqui sobre estas características, tá? Você tem essa caixa que é muito bonita, olha só, tá? É uma caixa bem resistente, muito bonita mesmo, né? E aí você tem o encadernado propriamente dito, onde você tem aqui a figura do Monstro do Pântano, sem texto, né? Exceto o título aqui, né? E existe uma textura aqui nessa capa, uma capa dura muito resistente, muito bonita. Você vê que tem esses brilhinhos aqui, ó, Monstro do Pântano, né? Originalmente o título saiu não saiu por título nenhum, na verdade, saiu dentro da linha de quadrinhos normal da DC, mas depois ele acabou tendo, né, ele foi um dos que inauguraram, na verdade, o selo Vertigo, então o Monstro do Pântano foi considerado durante bastante tempo como da Vertigo, porém o selo Vertigo não existe mais, o selo adulto da DC hoje é o Black Label, por isso você vai encontrar Black Label aqui, tá, na lombada desse quadrinho. Na prática muda o quê? Não muda nada, é só a questão do selo pelo qual o título está sendo publicado, tá bom? Agora tem um detalhe, eu mostrei já, não é a primeira vez que eu mostro esse volume aqui no canal BBHQs, porque quando esse material chegou, eu fiz um vídeo comparativo dessa edição aqui, tá, da edição absoluta, com as edições antigas, porque lá por volta de 2013, 2014, a Panini começou a publicação de 6 volumes da edição da saga do Monstro do Pântano, as mesmíssimas histórias, tá? Então o mesmo conteúdo que você encontra nas 6 edições você encontra aqui, só que a diferença é que lá você tinha um formato americano, então eram encadernados menores, que esse aqui, tá? Com papel jornal e capa cartão. Posteriormente, a mesmíssima coleção em 6 volumes foi relançada, só que papel de melhor qualidade, papel LWC, tá? E depois de um tempo, isso foi em 2018, 4, 5 anos atrás mais ou menos, e agora, né, a Panini está aí publicando, já está em pré-venda, o 3º volume que vai finalizar toda essa fase aqui do Alan Moore. E a polêmica girava, além da questão do preço, do material, muita gente se perguntando se valia a pena ou não, tem uma questão de que essa edição aqui, a edição absoluta, ela é uma edição recolorida. Então o trabalho de cores foi alterado em relação à série original. A série original que tinha o trabalho de cores da Tatiana Wood, que foi importantíssima nos anos 80, colorindo vários trabalhos importantes, especialmente daqueles grandes artistas da chamada invasão britânica, da qual o Alan Moore é praticamente um pioneiro aí, né? São aqueles grandes artistas, um deles, né? Não chega a ser, porque antes dele já tinha o Brian Bolland desenhando aquela série Camelot 3000, que é de 82, pouco antes da fase do Monstro do Pântano, né? Então, mas de qualquer modo o Alan Moore tá ali no início e a Tatiana Wood foi uma das mais importantes coloristas, né, do mundo dos quadrinhos ali da DC, da Vertigo, desses grandes artistas britânicos, né. E aí teve um processo agora, né, que o Steve Oliff, que é também muito conhecido colorista tal da indústria dos quadrinhos,
fez um trabalho de recolorização. E isso mexeu com os puritanos, né? O pessoal não gostou, falou, pô, mexer com a obra original não é legal e tal. E eu compreendo isso totalmente, eu compreendo essa desconfiança dos mais conservadores, e eu tô chamando de conservadores e puritanos aqui, sem nenhum tipo de ataque a essas pessoas que não concordam com a recolorização. O que eu procurei fazer, né, como leitor de quadrinhos, como apreciador da obra, à medida que eu já li mais de uma vez, inclusive, as 6 edições lá em formato papel jornal, né, colorida pela Tatiana Udi, colorização tradicional, agora eu fiz essa leitura com essa colorização nova e vou trazer para você aqui as minhas impressões. Se você quer ver como é exatamente esse comparativo, essas diferenças, tá? Eu vou deixar no card aqui o vídeo exatamente onde eu faço isso. Eu comparo as edições, qualidade do papel, o tamanho, tá? Também esse trabalho de cores. Eu não vou te mostrar isso aqui porque eu já fiz um vídeo falando sobre esses detalhes, eu vou deixar aqui no card para você assistir, beleza? Então vamos direto aqui falar sobre este trabalho. Olha só. Primeiro eu vou falar dos aspectos artísticos e já vou diretamente nesse aspecto aí das cores, tá? A arte aqui a gente vai ver que ela foi trabalhada por vários artistas, que tem o Rich White, né? Tem o John Totleben, que vai trabalhar aqui na arte também. O Alfredo Alcala chegou a fazer a arte final desse trabalho aqui, em vários momentos entrou, né, no projeto. O Steve McManus chegou a fazer um trabalho artístico aqui também, que na minha opinião, inclusive, tá, o momento em que a edição fica com a arte piorada, tá? Com o nosso queridíssimo Shawn McManus. Eu falei Steve, Shawn, tá? Tava conferindo o nome aqui. Shawn McManus, tá? Ele é importantíssimo também, ele fez vários trabalhos de Batman, várias edições da DC e tal, mas eu vou te mostrar que ele não é a melhor arte a dele. Mas em geral, o trabalho de arte desse quadrinho é muito bonito, são vários artistas trabalhando, mas havia realmente uma confluência ali de ações. O pessoal tava realmente numa banda funcionando, tava tudo acertadinho para que a arte, na maior parte do tempo, 85% das páginas aqui, tem uma arte realmente exuberante e que consegue trazer um clima muito especial para esse quadrinho aqui, tá? Eu vou te mostrando um pouco da arte aqui, já vou falar em relação às cores. Eu preciso repetir para você uma coisa. Eu já li a Saga do Monstro do Pântano mais de uma vez, tá? Ela originalmente saiu aqui no Brasil, inclusive em formatinhos, em várias revistas em formatinhos, tá? Mas pela Panini saiu nesses encadernados. Eu conheço a versão encadernada em papel jornal. Eu preciso te dizer uma coisa que eu afirmei no programa de comparativo das edições. Lá eu disse o seguinte, a minha impressão é que a mudança de cores melhora a qualidade da história, conta melhor a história, porque a Tatiana Udi, até pelas necessidades e limitações da época, usava cores monocromáticas às vezes para representar coisas que não tinham o menor sentido de um ponto de vista mais realista até aquela cor. Por exemplo, começo da história tem uma nave, que é a nave do Arcane. O Arcane é um adversário do Monstro do Pântano, e você vê tudo aquilo chapado numa cor só. E que nessa edição aqui, recolorida, né, você vê detalhes dessa nave. E eu tinha visto isso quando fiz o comparativo e falei, olha, aparentemente a edição recolorida, essa edição aqui nova absoluta, ela melhora a história, né? Ela melhora a experiência da história, porque você está vendo melhor os objetos que estão presentes dentro da narrativa, levando em consideração que os artistas dessa série, os vários artistas dessa série, trabalharam com muitos detalhes ao longo da narrativa gráfica, né? E esses detalhes, eles compõem mesmo a narrativa gráfica. Tem várias histórias aqui em que os mínimos detalhes que são trabalhados numa página, em especial a última história desse encadernado, que eu já vou contar aqui para você um pouquinho dela, tem uma importância muito grande esses vários detalhes que são estabelecidos. Para você ter uma ideia, olha essa página com o Etrigan, que é um personagem importante aqui dentro dessa história. E aí eu tô dizendo isso com todo respeito, repito, aos mais puritanos, aqueles que não gostam de mexer no trabalho original, eu tô levando em consideração aqui a qualidade da história, e eu conheço a Saga do Monstro do Pântano, ter lido mais de uma vez. Eu acho que eu li umas 3, sei lá quantas vezes eu li várias vezes. A história melhora na escolha do papel, melhora em relação ao tamanho da obra, você enxerga melhor detalhes, e esse quadrinho é um quadrinho feito de muitos detalhes na questão da arte, e o trabalho de cores, sim, faz uma diferença positiva na construção dessa obra aqui, tá?
Então, eu tenho outros casos de quadrinhos aí que a recolorização é questionável, tá? Que eu não gosto tanto. Caso de Piada Mortal, por exemplo, eu prefiro as cores originais, mas nesse caso aqui, a recolorização contribuiu para a narrativa. Por exemplo, você vê esses mínimos detalhes aqui de neve e tal, claro, né, isso não quer dizer, isso aqui não tô diminuindo ou menosprezando o trabalho da grande Tatiana Woods, não se trata disso, tá? Eu tenho bastante consciência que aqui nós estamos falando de uma técnica diferente, nós estamos falando de uma época que tem internet, tem computadores, tem programas que melhoram a imagem, tudo, a gente sabe tudo isso, tá? Pode dar até uma sensação inicial que essa recolorização deu deu uma chapada no desenho, né, tirou um pouco as arestas. Talvez algumas pessoas vão ficar com uma sensação de que tirou as arestas demais, e de fato isso acontece. Em alguns momentos você vê que os rostos eles estão lisos, talvez um pouquinho acima do que deveriam, mas eu entendi que esse é um pequeno preço a pagar para você ter uma qualidade de imagem que realmente surpreende, e não acredito que o resultado final tenha sido insatisfatório, tá? Apesar de em algumas situações, sim, esse cenário ficar um pouco chapado, né? Correto demais a imagem. Em outros momentos, tá? Essa recolorização permitiu você enxergar detalhes muito importantes que você não enxergaria em outras circunstâncias. Tá certo que isso aqui é uma galeria de retratos, mas olha que coisa impressionante. Esse pôr do sol. São detalhes que essa recolorização permitiu, tá? Eu tava te falando da última história desse encadernado aqui, que é a história Rito de Primavera, tá? E aí você vê aqui a incrível, a inacreditável paleta de cores e trabalho artístico que essa história propõe, ok? E aqui você vai vendo que essa dinâmica de cores merecia um trabalho desse tipo aqui. Um trabalho que desse para você exatamente esse contraste, tá? Então, falando das cores aqui, a arte espetacular, você tá vendo, o trabalho de cores, eu acredito que contribui, no final das contas, para o material. Vou falar dos extras para você, tá? Os extras, nós temos algumas imagens lindíssimas assim, ó. Olha que coisa linda isso aqui. E várias dessas que são alternadas, né? Esboços e tal, que são alternadas com um texto aqui, tá? Que é um texto do Totemblem, que vai contar um pouquinho da trajetória dele na construção dessa história aqui, tá? Deixa eu te mostrar mais um pouquinho da arte aqui. Algumas imagens mais antigas com um texto que é muito interessante. Quem gosta desse processo de bastidores, como foi construída a obra, é muito bacana ler esse texto, porque a gente consegue entender, inclusive, que o Alan Moore não fez sozinho o material, tá? Ele fez com muitas ideias que vinham dos desenhistas, dos artistas. A gente vai entender como é que esses artistas começaram a trabalhar juntos, né? E foi fundamental o trabalho deles, tanto no desenho quanto na arte final, para a construção desse trabalho fantástico aqui. Então você vai encontrando imagens, texto, é um extra que eu acho que contribui muito para o nosso entendimento. Acho não, certamente contribui muito para o nosso entendimento da narrativa, tá? Agora eu vou falar com você que realmente não sabe do que se trata a saga do Monstro do Pântano, e eu até captei algumas coisas novas nessa releitura, tá? A saga do Monstro do Pântano, ela começa, na fase do Alan Moore, ela começa a partir do número 20, né? O Alan Moore assume o título em 84 a partir do número 20, porque o Monstro do Pântano tinha sido criado nos anos 70 pelo Bernie Wrightson e pelo Len Wein, duas lendas do quadrinho americano, importantíssimos. O Bernie Wrightson vem durante 40 anos, produziu um caminhão de quadrinhos de terror, e ele tinha um traço muito peculiar e particular para a produção desse tipo de histórias, né? Ele era o cara do horror, da construção do quadrinho de horror. Infelizmente faleceu no ano de 2017, o Len Wein também faleceu no ano de 2017, né? O Len Wein, um editor incrível, fez todos os grandes personagens, tanto da Marvel quanto da DC. Len Wein foi editor da DC na época que a DC aconteceu a Crise nas Infinitas Terras e tal, e era editor do título do Monstro do Pântano, quando Martin Pasco tinha reiniciado ali a saga do Monstro do Pântano. O título tinha ficado esgotado um tempo e voltou, né, com esse novo nome agora, a Saga do Monstro do Pântano, impulsionado pelo filme de 82. Tem um filme do Monstro do Pântano de 82, do Wes Craven, né, o diretor Wes Craven fez esse filme,
produziu esse filme, e aí a partir daí a gente teve um impulsionamento das publicações do Monstro do Pântano, mas que não vingou. A saga do Monstro do Pântano não ia bem, tava, vai esgotar, não vai esgotar e tal. Alan Moore fazia alguns trabalhos importantes na Inglaterra para 2000 AD, foi descoberto ali, tal, Len Wein entrou em contato com ele começou a trabalhar para DC, e a gente vai acompanhar aqui exatamente, né, o Alan Moore entrando em contato com os artistas, né, o Totteblen e também o Ritwijk, que já estavam produzindo ali o material pro Martin Pasco, e vai começar a história a partir do número 20. Então aqui você vai começar a ler esse primeiro volume aqui dessa edição absoluta. Você que nunca leu a saga do Monstro do Pântano, você vai perceber que o título da história não é à toa. E isso aqui não pensa que o Alan Moore fez sem querer, não. O Alan Moore coloca essas coisas de propósito, pontas soltas. Essa história aqui, ele é uma história de ajuste, é uma história onde ele vai realmente emendar as pontas ali, reorganizar a fase. Olha a nave do Arcane, que arte espetacular aqui, a gente vê um trabalho artístico realmente muito bonito. A gente vai ver o Alan Moore aqui emendando as pontas soltas para realmente iniciar aquilo que ele quer dentro da saga do Monstro do Pântano, realmente desenvolver suas ideias. Então, você que nunca leu a saga do Monstro do Pântano, vai pegar esse número, primeira história desse encadernado, você vai ler, você vai ficar um pouquinho boiando, assim, o que tá acontecendo aqui? Mas olha, tem gente que me pergunta, pô, vale a pena ler as histórias anteriores? Não, é desnecessário, é um preciosismo desnecessário. Sempre bom ler quadrinho, quanto mais ler melhor, mas assim, preciso ler os 19 primeiros números, porque tenho que ler depois. Olha, a não ser que você verdadeiramente, clinicamente sofra de um transtorno do tipo assim, sabe, você vai ter problemas seríssimos psiquiátricos se você não ler os 19 números anteriores, né? Porque hoje em dia parece que é bonito as pessoas dizerem que tem toque, né? Não entendendo que toque é uma doença, né? Se você não tem essa questão, né, esse fricote todo, exceto nos casos de doença real, né, é só fricote. Se você não tem esse fricote, por favor, não perca seu tempo tentando ler as 19 edições, não tem necessidade de você fazer essa busca ensandecida, até porque ao longo do quadrinho você vai ver vários personagens que talvez você não conheça, né, e que foram abordados de uma forma diferenciada pelo Alan Moore ao longo da história. É o caso do Etrigan, é o caso do Vingador Fantasma, é o caso do Boston Brand, o Desafiador. São vários personagens que o Alan Moore vai trabalhar de uma forma diferente. Por quê? Aqui é que vem o ponto. Você tem essa primeira história aqui, né, que é a pontas soltas, a gente vai entendendo aqui que tá finalizando um arco em que o Monstro do Pântano derrotou o Arcane. É isso que você precisa saber desse ponto aqui. A partir disso, vai acontecer a morte do Monstro do Pântano. Pô, Charles, é spoiler? Não, é a primeira história, isso aí mesmo. O Monstro do Pântano morre na primeira história. Ele morre na primeira história, porque a partir daí, o Alan Moore vai fazer a história, tá? Eu vou até te mostrar aqui, ó, que é lição de anatomia. Aqui, o Alan Moore realmente já amarrou as pontas que precisava, essa primeira história de ajuste, e aqui ele começa a desenvolver o seu primeiro grande arco, que é o arco do Homem Florônico. O Jason Woodrow, o Homem Florônico. E aqui o Alan Moore, ele praticamente vai dar uma nova origem para o Monstro do Pântano. Ou ele vai fazer uma espécie de retcon, ele vai explicar, né, exatamente o que aconteceu com o Monstro do Pântano. E é sensacional a explicação. É maluca, é exagerada, como todo bom quadrinho, né, mas é muito boa a explicação. A gente vai ver um desenvolvimento da história aqui. Rapidamente você vai ser apresentado a uma figura que, claro, vai ser importantíssima ao longo de toda a saga do Monstro do Pântano, que é a Abe, né? E os seus problemas com o Matthew, seu marido, Matthew Cabell, né? Que a gente vê aqui que tem vários problemas com alcoolismo. Você descobre que ele utiliza alguns poderes. A gente vai entendendo isso ao longo da narrativa. Olha que arte sensacional, tá? E aí a gente vai ver, né, todo esse desenrolar desse primeiro arco, não sei se para dar um impulso aí no trabalho, né, a gente vê que logo no começo aqui nesse primeiro arco, tem uma participação da Liga da Justiça da América, lembrando que essa história é pré-crise nas Infinitas Terras, então a gente vai ver aqui uma participação da Liga da Justiça, tá, e aí a gente vai depois para um segundo arco, que é um dos arcos que eu mais gosto de toda a saga do Monstro do Pântano, que é o arco do Rei Macaco. O Rei Macaco.
Macaco que é um demônio que escapa lá do inferno e vem atentar as crianças. Então a gente vê que o quadrinho aqui no início ele tem uma dose fortíssima de horror mesmo, com demônios. Você vai ver o Etrigan aparecendo, com mortes. Tem muitos elementos aqui de bruxaria, de ataques, de possessões, coisas desse tipo que na época gerou uma série de discussões e debates entre os criadores do trabalho, justamente porque ainda vigorava na época o famigerado Comics Code Authority, e que chegou a barrar algumas histórias desse encadernado. O Comics Code via que tinha algumas coisas que estavam exageradas, né? Porém, eu citei agora há pouco Camelot 3000, que tinha saído em 82, e quando a DC lançou o Camelot 3000, resolveu deixar de lado o Comics Code, simplesmente não colocou o código do Comics Code, e mesmo assim Camelot 3000 vendeu muito bem. E aí, só um pequeno detalhe, para quem não sabe, o Comics Code Authority era um selo, uma espécie de selo de qualidade, de conteúdo, de bom gosto da época, que vem de uma questão de autocensura criada pelas editoras lá na década de 50 ainda, que ainda vigorava nos anos 80. Aliás, foi vigorar até 2011, quando desapareceu já não tinha relevância nenhuma, em 2011, cara, um negócio absurdo. Mas ele existia, o Comics Code Authority ainda existia ali, e estava atuante, razoavelmente atuante nos anos 80. Algumas histórias foram apontadas como inapropriadas pelo Comics Code Authority. A DC acabou realmente ignorando, a DC, os artistas na verdade, disseram, olha, se for para ficar trabalhando com Comics Code a gente não vai continuar na série, só que a série já vinha fazendo algum sucesso, então ignora-se o Comics Code Authority e foram fazendo histórias cada vez com pegadas mais de horror. Se a gente imaginar nos anos mais acirrados do Comics Code Authority, uma cena dessa seria impensável. Você vê aqui o Etrigan arrancando o braço do monstro do pântano. Então a gente vai ver aqui uma participação do Etrigan, né, nesse arco aqui do Rei Macaco. E aí nós temos algumas histórias aqui que vão meio que o Alan Moore prestando homenagem e ao mesmo tempo reorganizando a cronologia anterior ao do Monstro do Pântano. Então, embora ele dá uma nova origem para o Monstro do Pântano, ele não recusa o que aconteceu antes, ele encaixa toda... Até porque o editor dele no começo era o Len Wein, que é um dos criadores do Monstro do Pântano. Acho que não vou zoar o trabalho do chefe aqui, vou fazer bonitinho, ele foi encaixando, tá? Então, olha só. Muita fantasmagoria, terror. E tenho dois destaques aqui, aliás, três destaques desse primeiro volume, desse primeiro encadernado. O primeiro destaque é realmente essa história, que foi uma das histórias que criou polêmica dentro dessa coisa do Comics Code e tudo mais, que é uma história em que o monstro do pântano vai ao inferno. E que história fantástica, tanto artisticamente quanto no roteiro, com ideias sensacionais. Olha aqui. Vingador Fantasma, o monstro do pântano vai ao inferno. Cara, isso aqui é maravilhoso. A arte, o jeito que é representado o inferno, eu vou até te mostrar aqui, porque é muito bonito. Bonito no sentido artístico, né? Olha só. Né? Muito massa o jeito que é representado e com muitos demônios. Isso aqui foi fundamental depois, inclusive para a publicação de materiais como Sandman, por exemplo. Isso aqui era impensável antes do Monstro do Pântano, né? Você publicar cenas de brutalidade, violência, demônios, assim, era mais complicado. O quadrinho de super-herói é mais complicado, tá? A segunda história aqui que chama atenção também é uma história meio que acontece num processo de ajuste. É uma homenagem, inclusive, do Alan Moore ao Walt Kelly, que era um grande cartunista que criou o Pog. Aqui, ó. São esses bichinhos bonitinhos e tem uma história super melancólica, triste, com esses bichinhos bonitinhos. E o Alan Moore já vai colocando aqui algumas reflexões que depois vão ser desenvolvidas em várias histórias da saga do Monstro do Pântano. Alan Moore tratando de questões, por exemplo, sobre a violência contra os animais, meio ambiente, que é uma temática que vai aparecer bastante depois, tá? Aqui ele já começa a mostrar isso, falando sobre essa violência contra os animais no nosso mundo. Essa história tem essa temática, é uma história melancólica. É uma história melancólica, sem dúvida, e que o Alan Moore usa um recurso aqui também, que é bizarro, e ele vai usar outras vezes ao longo da saga do Monstro do Pântano, que é um tipo de novilíngua. Ele cria uma língua amalgamando vocábulos para identificar esses serzinhos bonitinhos, né, alienígenas, como alienígenas. Então, na realidade, o Alan Moore escapa do clichê de que os alienígenas entendem os terráqueos numa boa. Não, quando o Monstro do Pântano fala, você vê pelo balão aqui, ó, que
os alienígenazinhos não entendem o que o Monstro do Pântano tá falando, não. Tá? Então, ele vai criar uma língua própria, né? Que mistura desses vocábulos. Imagina o inferno para traduzir isso. Né? Mas o fato é que tem uma língua. Você vai ter dificuldade para ler? Se você ficar se apegando demais aos vocábulos, talvez, mas não, é uma história, você entendeu? Você vai conseguir entender completamente o sentido do que está sendo dito, e aí você vai ter essa história melancólica aqui. E por último tá a história que eu já citei, eu acho que são os 3 grandes marcos desse primeiro encadernado, que é a história Rito de Primavera, que é o momento em que o Monstro do Pântano e a Abe vão realmente selar o amor deles. É uma das histórias mais bonitas que eu já li, assim, em termos de histórias de quadrinhos super-heróis, e eu preciso dizer mais uma vez pra você que esse trabalho de cores aqui deu uma tunada ainda maior nessa história. Olha, galera, eu sou muito fã da saga do Monstro do Pântano, quem sabe eu sou fascinado pela saga do Monstro do Pântano, e confesso a você que ler nessa edição absoluta aqui só me deixou ainda mais apaixonado pelo trabalho, tá? É um material belíssimo e que, curiosamente, não é perfeito. Foi uma das sacadas que eu vi agora, lendo essa mais uma vez. Você vê alguns pequenos erros, o Alan Moore comentando, inclusive é citado no extra aqui, mas eu tinha percebido isso durante a leitura, que no arco do Homem Florônico, por exemplo, há a evidência de que as plantas precisam do oxigênio para viver, quando na verdade elas precisam do dióxido de carbono. O Alan Moore faz uma pequena confusão e estabelece o roteiro, mas é uma confusão que não atrapalha na beleza da história. Não atrapalha na beleza da história. A gente vê que grandes filmes, grandes histórias, eventualmente tem erros de continuidade, tem alguma palavra que está errada num texto, numa letra de música e tal, mas aquilo você acaba relevando, né, pela beleza do conjunto, e é o caso aqui, tá? Mas a gente percebe aqui que tem um nível muito grande ainda de exploração de ideias e um pouquinho de tatear na água, porque de novo, ainda rolava o lance lá do Comics Code Authority, e é importante lembrar que o Alan Moore aqui estava iniciando a sua trajetória como escritor de quadrinhos, então, iniciando num grande mercado. Ele já tinha feito vários trabalhos na Inglaterra, tal, mas no mercado norte-americano ele estava ainda engatinhando. Então a gente aqui, isso eu sei por já ter lido, então é como, né, eu tô fazendo uma profecia autorrealizável aqui, mas eu sei, por exemplo, que a história vai melhorando cada vez mais à medida que vai avançando, que o Alan Moore vai se soltando cada vez mais, né, no seu texto, no seu roteiro. Mas esse primeiro volume aqui maravilhoso, os extras são maravilhosos, a arte é linda. Olha, galera, eu sinceramente, eu adquiri esse trabalho, é um material mais caro, paguei por este material, não consigo me arrepender de absolutamente nenhum centavo que empreguei nessa maravilha, um material lindíssimo. Eu já tô louco para ler o segundo que tá aqui na minha prateleira, para adquirir o terceiro que já tá em pré-venda, fechou? É isso, eu espero ter esclarecido para você todos os detalhes aqui dessa fase. Recomendo fortemente a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore, a versão absoluta. Vai na versão absoluta que não tem erro não, tá? É uma edição muito bonita, bem encadernada, tem fitilho, papel de qualidade, aquele material que você vai comprar cuidando. Isso aqui vai durar, olha, por décadas você vai ter isso aqui, e por décadas você vai se orgulhar de ter esse material na tua prateleira para você ler sempre que quiser. Fechou? É isso aí, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!